Seu sistema imune está baixo? Você se lembra da última vez que ficou doente? Já parou para pensar por que algumas pessoas não ficam doentes com frequência enquanto outras ficam doentes quase sempre? Pois é, sabia que isso pode ser por conta do açúcar? Nesse vídeo de hoje você vai entender melhor isso. Então vamos lá. Esse vídeo tem como base estudos da OMS e artigos publicados no PubMed e os links com as referências estarão na descrição do vídeo. O que é e quais são os tipos de açúcares? Primeiro ponto. Por que é um assunto tão comentado atualmente? Segundo a OMS, os brasileiros consomem quase 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Isso tem impacto em doenças crônicas e um exemplo disso é que na última década a diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Em segundo lugar, para nos aprofundarmos nesse assunto, é importante você entender o que é o açúcar. O açúcar é um tipo de carboidrato simples. Os carboidratos servem para nosso corpo como um combustível, mas atenção, isso não quer dizer que eles sejam uma boa fonte de combustível. Imagina você com seu carro. Você já deixou de abastecer em algum posto de combustível por saber que aquele posto não tinha boa qualidade? Ou sabendo que um posto de combustível não é de confiança, isso te deixa com o pé atrás para abastecer, certo? Essa preocupação que você tem é justamente porque você sabe que aquilo vai estragar seu carro. Agora para pensar, nós temos essa preocupação com um bem material, mas quando se trata do nosso corpo, muitas vezes negligenciamos o que ingerimos. Mesmo sabendo que vai nos fazer mal, comemos mesmo assim. E apesar do açúcar servir como combustível, ele não traz nenhum benefício para a saúde. Tem estudos que mostram que o açúcar pode ser 8 vezes mais viciante que drogas, como a cocaína. Muitas pessoas estão viciadas mas nem percebem. Alguns dos açúcares mais usados são açúcar cristal, refinado, mascavo, demerara, de confeiteiro, o light, o orgânico e açúcar do coco. O que é mais saudável, açúcar ou adoçante? Certo, você deve se perguntar, e qual é o mais saudável? Olha, o mais saudável é. Bom, na realidade não existe o mais saudável, pode ser que essa informação te desaponte de certo modo nesse momento, mas se você quer ter uma vida longe de diabetes, gordura no fígado, gota ou doenças cardiovasculares, o quanto antes você saber disso é melhor. A melhor dica que eu te dou neste momento é que quanto menor a ingestão de açúcar é melhor. Até porque hoje em dia o açúcar está inserido em tanta coisa que fica difícil largar ele 100%. E você vai ver nos próximos tópicos que nosso próprio corpo já transforma carboidratos em açúcar. Eu sei que mesmo com essas informações, você ainda quer saber qual açúcar usar, então preste atenção na lista dos menos piores para os mais piores. Primeiro, açúcar de coco. Segundo, açúcar mascavo. Terceiro, açúcar demerara. Quarto, açúcar orgânico. Quinto, açúcar cristal. Sexto, açúcar refinado. Sétimo, açúcar de confeiteiro. Oitavo, açúcar light. Atenção, esse açúcar pode ter em sua composição aspartame, que recentemente a OMS fez uma publicação sobre o perigo do uso do aspartame, podendo ser cancerígeno. Já que falamos aqui sobre o aspartame, que é um adoçante, muitas pessoas têm a seguinte dúvida: vou trocar o adoçante pelo açúcar, é mais saudável? Adoçante engorda? Alguns estudos apontam que o adoçante engorda pois aumenta o apetite por doces e carboidratos, altera o metabolismo e induz o acúmulo de gordura. Para saber se é saudável, depende do adoçante. Como falamos antes, o aspartame é um tipo de adoçante, e não é recomendado inclusive pela OMS. O aspartame é um dos piores adoçantes a ser consumidos por ser possivelmente cancerígeno. Se você acha que nunca ingeriu essa substância, pode ser que você tenha ingerido sim, mas sem perceber, pois ele está presente em produtos alimentícios que não contêm açúcar, como a Coca Zero por exemplo. Outros adoçantes que você deve passar longe além do aspartame são a sacarose, a sacarina, os que são terminados com ol, como por exemplo eritritol e o xilitol. Se você optar por usar adoçantes, dê preferências às seguintes opções. Estévia, desde que seja 100% natural, pois hoje em dia, muitas empresas misturam ela com outros compostos como a sucralose e o aspartame para baratear seu custo.
A estévia é extraída da planta Stevia rebaldiana. A talmatina, ela é uma proteína e adoçante extraída da fruta catenfe, que tem origem africana e chega a ser cerca de 3 a 6 mil vezes mais doce que o açúcar. Ao melado e ao mel, apesar desses dois não serem considerados adoçantes, eles adoçam e trazem benefícios para a saúde, mas lembre-se, não abuse. Qualquer alimento, mesmo sendo saudável, que você utilizar em excesso, ao invés de fazer bem, pode ter efeito contrário. Uma frase que resume bem isso é a do médico suíço-alemão Paracelso, que diz: a diferença do remédio e do veneno é a dose. Você também pode variar e usar tâmara para adoçar. Ela é uma fruta seca que tem um sabor doce, pode até te lembrar o sabor do caramelo. Para usá-la, você pode deixá-la de molho e utilizar essa água para adoçar. Você pode também usar como um ingrediente que substitui o açúcar para adoçar a sua preparação. Entenda que, da mesma forma que nosso corpo se habituou em sentir o gosto doce em diversas preparações, também é possível se adaptar novamente ao gosto natural dos alimentos. Faça isso aos poucos, diminuindo gradativamente o uso ou até cortando totalmente em algumas situações. Fazendo isso, seu paladar passará a sentir o gosto natural dos alimentos. Para fechar esse assunto, ainda está na dúvida entre o açúcar e o adoçante? A recomendação é sempre procurar um especialista em primeiro lugar, pois tem pessoas que estão ouvindo e têm diabetes e a ingestão de açúcar para elas causará um grande problema. Por outro lado, tem pessoas que têm problemas como a síndrome do intestino irritável, e tanto o açúcar refinado quanto o xilitol vai fazer mal para a microbiota intestinal. Fato é que a atividade física ajuda na metabolização do açúcar, então, aliado às atividades físicas, dê preferências ao açúcar de coco, o mascavo ou demerara, e quanto aos adoçantes, dê preferências aos que já mencionamos como opção de escolha. Outra informação importante é que, de acordo com a OMS, o limite de açúcar diário é de 10% das calorias diárias. Considerando uma alimentação de 2.000 calorias diárias, a quantidade máxima de açúcar seria de 50 gramas por dia, que dá aproximadamente 10 colheres de chá. Posso usar o açúcar como fonte de energia? Por que o açúcar não é uma boa fonte de energia? E quais são melhores que ele? Quando a gente fala de fonte de energia, as principais são as gorduras, também conhecidas como lipídios, e os carboidratos, que é o foco desse vídeo. Os carboidratos são divididos em dois: carboidratos simples e carboidratos complexos. Exemplos de carboidratos simples são açúcar branco, mel, frutas, leite, refrigerantes, doces, geleias. Esse tipo de carboidrato não é interessante para a nossa saúde, pois é absorvido mais rapidamente pelo organismo, ou seja, são digeridos e absorvidos rapidamente, elevando o nível de glicose no sangue, fornecendo energia de forma rápida, porém, causando assim picos de insulina, e isso pode causar problemas como obesidade, diabetes, inflamação, cáries, pode causar também o acúmulo de gordura e, além disso, você terá fome mais rapidamente. Esse tipo de carboidrato é interessante ser utilizado de forma estratégica, como por exemplo, atletas usam sachês ou gel de carboidratos durante atividades de longa duração para repor a energia rapidamente. Outro tipo de caso, e você já deve ter passado por isso ao doar sangue, que ao final da doação, eles dão uma pequena refeição. O motivo disso é para repor a energia perdida e a evitar a sensação de fadiga e mal-estar. Focando agora no açúcar, que é um carboidrato simples, outro fator dele não ser boa fonte de energia é que ele é uma caloria vazia. Se você já ouviu isso significa que ele não tem vitamina, minerais, fibras ou outros nutrientes importantes para a saúde. Quando você ouvir que o açúcar pode acelerar o envelhecimento da pele, é justamente porque quando ingerimos açúcar, a glicose no sangue aumenta, provocando um processo chamado glicação, que é quando as moléculas de açúcar se ligam com as proteínas. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o açúcar é como uma cola que deixa a proteína dura e quebradiça. Vale lembrar que o colágeno e a elastina são proteínas. Essas proteínas são responsáveis pela elasticidade e firmeza da pele, e quando sofrem glicação, elas se tornam rígidas e quebradiças, levando à perda de volume, flacidez, rugas e manchas na pele.
Por isso é importante você reduzir o consumo de açúcar ou de carboidratos simples. O outro tipo de carboidratos são os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos contêm mais fibras, vitaminas e minerais. Além disso, eles fornecem energia de forma lenta e constante, mantendo o nível de açúcar no sangue equilibrado, mantém também a saciedade por mais tempo, até por conta das fibras, por isso eles são mais recomendados que os carboidratos simples. Alguns exemplos de carboidratos complexos são arroz integral, aveia, quinoa, batata doce, mandioca, feijão, lentilha. Dê preferência aos carboidratos complexos. Para facilitar a escolha entre um e outro, lembre-se da frase: desembrulhe menos e descasque mais, assim vai facilitar muito na hora de escolher. Açúcar, o vilão da imunidade. Algo que é pouco falado, mas é de extrema importância todos saberem, é que o açúcar derruba a imunidade. Isso mesmo. Se você fica doente com frequência ou conhece alguém que passe por isso, saiba que sistema imunológico fraco pode estar diretamente relacionado ao consumo de açúcar. E lembre-se, se você come muito produto industrializado, saiba que neles já tem açúcar em grande quantidade, e na prática pode acontecer a seguinte situação: você vai para uma festa, come muitos doces, uma grande quantidade de bolo, toma refrigerante e no dia seguinte você fica resfriado. Sua imunidade caiu por conta do açúcar. Agora você vai entender por que isso acontece. Você já ouviu falar que vitamina C é bom para a imunidade? De fato é. E o que isso tem a ver com o açúcar? Vamos fazer uma analogia para você entender bem o que acontece. É como um jogo de polícia e ladrão, em que a vitamina C é a polícia. O ladrão é o açúcar e o sistema imunológico é o território a ser conquistado. Os dois não ocupam o mesmo território. Esse território são os receptores do nosso organismo. Esse jogo funciona assim: quando o território está dominado pelos ladrões em grande quantidade, a polícia estará com um número reduzido para combater esses ladrões e não conseguirá entrar para trazer paz, ou seja, trazer saúde. Agora você já irá entender melhor. Quando ingerimos açúcar em excesso, o açúcar bloqueia os mesmos receptores que seria usado pela vitamina C. Com esse bloqueio nosso corpo não absorve vitamina C, e então sua imunidade baixa. Por isso ficamos mais suscetíveis a ficar doentes. Muitas pessoas não sabem disso e estão descobrindo agora o porquê da imunidade estar baixa mesmo tomando vitamina C ou fazer alguma suplementação para aumentar a imunidade. A realidade é que você acaba desperdiçando boa parte do dinheiro se você ingerir muito açúcar, pois grande parte da vitamina nem vai ser absorvida. Tá aí mais um motivo para diminuir o consumo ou parar de vez. Se você consome bastante açúcar e tem a imunidade baixa, faça esse teste. Diminua o consumo, depois volte aqui nos comentários para nos contar qual foi o resultado. Quais doenças estão relacionadas ao consumo excessivo do açúcar? Vamos listar agora quais os problemas causados pelo açúcar. Aproveite e anote para lembrar depois. Obesidade, diabetes tipo 2. Gordura no fígado, doenças cardiovasculares, cáries, desbiose, síndrome do intestino irritável, flacidez, enfraquecimento do sistema imunológico. Como reduzir o consumo do açúcar? Até aqui você já deve ter percebido o quanto faz mal o consumo do açúcar, porém essas informações não são o suficiente para fazer você diminuir ou parar completamente. Esse poder está nas suas mãos. Então o que vai te ajudar nisso é ter bem claro algum motivo que te faça evitar esse consumo exagerado. Pode ser que o que te motiva seja evitar o envelhecimento precoce da pele. Pode ser que você não queira ficar doente com frequência, afinal, é muito melhor ter uma saúde boa para aproveitar o dia do que ter que ficar em repouso na cama tratando uma doença, não é verdade? Pode ser que você queira emagrecer, tratar a diabetes, enfim. O principal motivo é o seu. Não se prenda aos motivos das outras pessoas. Às vezes a faísca que cria o desejo de uma pessoa a buscar um objetivo não seja o mesmo que o seu. Descubra sua faísca e use isso para alcançar seu objetivo. Relembre ao longo do tempo, pois é necessário. Caso contrário, o tempo pode fazer com que você esqueça seus motivos e você acabe cedendo à tentação com mais facilidade. Como identificar o açúcar nos alimentos industrializados?
Vamos passar algumas dicas para você não ser enganado quando for comprar algum produto alimentício. O que acontece é o seguinte: em muitas embalagens, quando você for olhar os ingredientes, talvez você não encontre pelo nome açúcar, mas terá vários nomes estranhos. Alguns desses nomes são tipos de açúcar que a indústria alimentícia usa que podem ser mais baratos que o açúcar, como por exemplo o xarope de milho. Quando você for ler um rótulo, por lei, a sequência dos ingredientes segue em uma ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o último em menor. Vamos à lista dos nomes diferentes que você irá encontrar. Açúcar invertido ou turbinado, dextrina, maltodestrina, oligosacarídeos, xarope glucose, xarope de frutose, xarope de milho. Nomes com sufixo -ose, como sacarose, dextrose, frutose, glicose ou glucose, maltose, lactose. Agora, a lista dos adoçantes: aspartame, sucralose, xilitol, eritritol, estévia, talmatina. A lista é extensa, então aproveite e tire um print dessa tela. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta. Para receber mais dicas, se inscreva no canal e para que esse vídeo chegue a outras pessoas, deixe seu like. Até a próxima!